Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Paulo Machado do canal Evangelho Luz de Esperança. O intuito e o propósito desse vídeo é preparar melhor os professores da Escola Bíblica Dominical, trazendo dicas e subsídios para que a sua aula se torne mais dinâmica e mais rica. Também é para aqueles alunos dedicados que querem aprender um pouco mais, de maneira mais funda, da palavra do Senhor Jesus, o nosso Deus. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, mas por meio de ferramentas tecnológicas, a palavra de Deus e a Escola Bíblica Dominical têm chegado até o seu lar. Por isso, eu lhe incentivo a não abandonar a Escola Bíblica Dominical. Eu lhe incentivo a continuar aprendendo e ensinando a palavra do Senhor nosso Deus. A pandemia veio nesse tempo especificamente, porque nesse tempo nós temos meios que nós podemos nos readequar e readaptar para que nesse período em que a igreja ainda não pode voltar a se reunir, a palavra de Deus continue a ser ensinada, semeada. Nós estamos reclusos, mas a palavra de Deus está livre. E neste próximo domingo, nós daremos início ao novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, continuaremos estudando sobre o pentecostalismo, nessa feita abordando especificamente os dons espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Também falaremos de dons ministeriais. Nós, nesse trimestre, iremos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos no primeiro trimestre do ano de 2021. Os desafios são novos, são diferentes, mas com muita dedicação e muito zelo, você vai continuar conseguindo ensinar a palavra de Deus e edificar vidas para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Na primeira parte da nossa revista, nós temos um objetivo a ser atingido. E esse objetivo é conscientizar os seus alunos de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Especificamente na década de 60 e 70, houveram muitas controvérsias acerca dos dons espirituais, quando na renovação carismática eles levaram os dons espirituais ministeriais além das fronteiras do pentecostalismo clássico. Como se não bastasse isso, nós também enfrentamos nos tempos atuais os chamados cessacionistas, os nossos irmãos tradicional, que não acreditam que os dons espirituais são atuais. Eles acreditam que esses dons cessaram, mas eu não encontro na Bíblia Sagrada os dons com um prazo de validade, os dons como algo que venceu, como algo que foi apenas para o primeiro século. Muito pelo contrário, se os cessacionistas querem nos convencer de que os dons cessaram, que eles querem nos convencer de que as nossas experiências espirituais com os dons no meio pentecostal é algo que não é bíblico, eles precisam de argumentos mais contundentes e melhores acerca da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, do 8 ao 10 e Efésios 2:20 não são suficientes para nos fazer entender que o que aconteceu no livro de Atos não são para os nossos dias. Nós pentecostais lemos o livro de Atos e entendemos que as histórias que aconteceram ali são as nossas histórias. Os dons manifestos ali são os mesmos dons que são, na época presente, liberadas para a igreja pentecostal. Nós cremos que o mesmo Deus que deu dons aos homens, que deu dons à igreja de Atos, é o mesmo dom, o mesmo Deus que continua manifestando os dons espirituais no meio do seu povo. Gordon Fee e o ex-cessacionista Jack Derry, eles dizem que ninguém que leia a Bíblia adotaria a posição cessacionista se não fosse ensinado a pensar dessa forma. Ou seja, no meio tradicional, as pessoas se tornam cessacionistas porque são educados a pensarem desta maneira. Mas qualquer pessoa que se converta e lê a palavra do Senhor, se ele não fosse orientado a crer dessa maneira cessacionista, pela experiência própria dele, sem usar as lentes de outras pessoas que os incentivam a entenderem que os dons cessaram, eles não chegariam a essa conclusão. Deus tem prazer em presentear o seu servo, Deus é generoso e os dons são dados por Deus para uma capacitação
para a igreja, servir a igreja local. Os dons devem ser utilizados em amor, sem abusos. Warren Wiersbe diz que os dons são instrumentos para a edificação e não brinquedos para recreação. Os dons devem ser utilizados não como brinquedos para recreação, mas como instrumentos de edificação. Também não são armas para que as pessoas se autodestruam. Eles devem ser usados com humildade, sem altivez e de maneira que garanta a edificação da igreja em amor. Bendito seja o nome do Senhor. A parte 2 vai nos dizer que nós devemos analisar os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Dons de serviço são ações em prol do outro. O maior exemplo disso é a diaconia: servir, contribuir, liderar e também exortar. Nenhum membro é autossuficiente. Se você tem um dom, deve usar para que a igreja seja edificada na terra. Não podemos amar a Deus e odiar os nossos irmãos. Não tem como nós termos um relacionamento excelente, maravilhoso com Deus, na vertical, e na horizontal a gente não amar a igreja de Cristo, a gente não tratar a igreja de Cristo com amor. Então os dons são para a edificação da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus para nós, a igreja. Elas são essenciais para o nosso crescimento individual e também coletivo do corpo de Cristo. Também nessa segunda parte nós vamos administrar os dons ministeriais, definindo o que são os dons ministeriais. Para alguns, os 5 ministérios, definidos como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores, que são praticamente coisas similares. E esses dons ministeriais é para capacitar o povo para servir. Deus dá ministros à igreja para que os ministros sejam um meio de capacitar o povo e de que o povo cresça e para que o povo experimente o crescimento espiritual. A última parte dessa lição, meus irmãos, nós devemos deixar claro a maneira que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Eles se achavam superiores uns aos outros. Os dons eram motivo para eles de orgulho, de soberba, de altivez, de coração. E Paulo vai escrever a fim de orientar a maneira que os dons devem ser regidos e utilizados na igreja. Os dons não vieram com prazo de validade. Os dons estão disponíveis nos dias atuais, mas devem ser usados com sabedoria, a fim de que a igreja seja edificada. Deve ser usado em amor para que os irmãos cresçam e se desenvolvam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua aula, que a sua aula seja proveitosa e que o nome do Senhor seja glorificado em o nome de Jesus.